Desde o início dos tempos, o homem utiliza desenhos para se comunicar. Esses desenhos feitos em sequência e com o uso de repetições dão a ideia de movimento. São os primeiros passos da animação. A palavra animação deriva do verbo latino animare e significa dar vida a. A partir de 1895, após o nascimento do cinema e a invenção de vários dispositivos, foi possível criar a ilusão de movimento. Em 1914, uma inovação é descoberta: o acetato. Em 1917, surge a primeira animação brasileira. A partir de 1920, personagens marcantes são criados. As décadas de 30 a 50 são os anos de ouro da animação cinematográfica, devido ao talento inigualável de Walt Disney. E a animação no Brasil ganha seu primeiro longa. Nos anos 60 e 70, com a expansão da TV, surgem personagens e séries que hipnotizam o público infantil. Nos anos 80, Maurício de Souza produz longas com seus famosos personagens. Em 1995, a computação gráfica traz novas possibilidades, apresentando ao mundo as animações 3D. A dimensão da realidade. 3D na verdade são três dimensões, que é visualizado em 3 eixos, né? Que é a largura, a altura e a profundidade em si, que é o que mais se aproxima do real. Porque todos os elementos eles têm proporção de largura e altura. Por exemplo, se você for trabalhar com Photoshop, uma imagem ela tem a largura e ela tem a altura. E uma imagem é uma imagem 2D. Agora, quando você vai trabalhar com elemento 3D, ele tem profundidade. Por isso que ele tem essa diferença. São conhecidos como eixos, no caso, né? Um elemento 2D vai ter o X e o Y. Um elemento 3D, ele tem o Z. E isso abre uma gama de possibilidade em relação à perspectiva, em relação a cenário, em relação a diversos outros assuntos, né? Bem como luzes, texturas e outros mais. É criado basicamente por softwares. Para quem gosta de animação, o Maya é mais utilizado. Para maquete eletrônica, mais o 3D Max. Daí tem outros vários, né? Tem ZBrush, que é muito bom para escultura digital. O artista tem que saber lidar com a ferramenta, mas tem que saber o conteúdo, tem que saber o conceito de como produzir. 3D hoje são pouquíssimos os mercados no qual eu não vejo ele sendo aproveitado. Eu acho que é uma questão, um critério de tempo mesmo para as pessoas verem que o 3D ele pode sim ser utilizado em basicamente tudo. Bom, a parte de animação 3D ela é muito utilizada no Brasil ainda para publicidade, mas tem sido também utilizada para seriados de TV, para filmes. Pode também ser usada para jogos digitais, né? E também para utilizações específicas, para palestras, para empresas, para divulgação de conteúdo, para impressoras 3D. Eu acho que muito disso está sendo utilizado em impressão 3D, tanto para fabricar bonecos, mas para fabricar também até peças que podem utilizar como para medicina, né? A parte 3D, a parte de animação, a parte de games, isso cativa muito. É muito bonito, é muito legal. Então, é muito comum ver jovem procurando, né? Então a demanda é muito grande, principalmente para uma faixa etária menor. A maior procura é de jovens mesmo, esse pessoal que está entre seus 16 e 23 anos, que estão com aquela ideia de que quer trabalhar como designer de games, quer trabalhar com produção digital, pós-produção em cinema. A minha expectativa com o curso é justamente para complementar o curso que eu faço na faculdade, que é mais puxado para desenvolvimento, e tem uma certa falta da parte gráfica na faculdade, então o curso complementa bastante. E a expectativa é da parte de mercado de trabalho, pode ser com games ou não, mas mais voltado para o design gráfico mesmo, que é a parte que eu me identifico mais. A publicidade, ela sempre teve animação,
né? E existem ótimas agências de publicidade no Brasil, as melhores do mundo, né, para ser sincero, e todas elas se utilizam de 3D. E a gente tem assim, um mercado de publicidade excelente. Toda produção hoje em dia de audiovisual usa 3D. Mesmo que você não perceba que tem um 3D, mas usa-se bastante o 3D, né? Hoje o que a gente vê muito assim no cinema, inclusive no cinema internacional mesmo, é a animação, na verdade, sendo baseada na pessoa, no humano em si. Então hoje já tem muitos, existem vários trajes no qual que mapeiam o movimento, que isso é aplicado em um personagem que foi modelado. Isso você vê hoje, por exemplo, no filme Planeta dos Macacos. Aquilo, na verdade, é o quê? É a animação de uma pessoa que foi gravado, no caso, o movimento dela, foi aplicado no personagem 3D. O mercado é muito fechadinho, né? Na verdade, quem entra no mercado de 3D para trabalhar com vídeo, mesmo com filme, é os famosos QIs, né? O que indica. A procura para esses filmes em 3D de animação, quer dizer, cresceu muito nesses últimos anos. Principalmente as grandes distribuidoras, os grandes estúdios americanos, eles começaram a investir mais nesse tipo de filme, porque a procura e a demanda é muito grande. Eu gosto do meu malvado favorito, eu gosto dos Minions, eu gosto do Toy Story, da Era do Gelo. Eu gosto muito de assistir com meu pai. A gente assiste e dá muita risada. Elas atraem as crianças porque estimula a imaginação da criança e ao mesmo tempo que leva um pouco para a realidade, né? Eu sei o que faz de você um menino. Oh, você sabe? A sua careca. Ah, sim. Parece um passarinho saindo da casca do ovo. Piu, piu, piu. Por que o encantamento é maior nas crianças do que a gente observa nos adultos? Quando a criança ainda está lá nos seus primeiros anos de vida, para ela tudo é fantasia, para ela tudo é brincadeira, tudo é lúdico, né? Então, para a criança, né, digamos, ela está em uma certa vantagem com relação aos adultos, né, por conta de não ter as mesmas preocupações, os mesmos problemas. Essas animações, elas são feitas num primeiro momento para o infantil, para a criança. Mas os adultos gostam tanto quanto as crianças. Sou uma pessoa assim, que sempre gostei de animação. E agora, com a chegada do 3D, melhor ainda, porque a impressão que se tem é que se está colocando tudo muito perto do real. Então hoje a animação ainda é bem melhor do que há tempos atrás. A gente viaja quando assiste, a gente acaba viajando naquela realidade, né? As animações 3D, ela traz uma riqueza simbólica. Guardada no inconsciente, essa riqueza simbólica, no hoje, na fase adulta, elas vão ser jorradas, modo de dizer. E aí o adulto acaba se encantando, né? Muitas vezes por voltar lá atrás, na sua infância, e também por essas situações guardadas no seu inconsciente, que muitas vezes são boas, muitas vezes são ruins, né? Então varia muito da sua história de vida. Por isso que a gente vê muitos adultos hoje em dia numa sala de cinema, né? Eles falam, vou levar meu filho, mas na verdade não é não. É eles mesmo querendo voltar lá atrás, na infância, na criança, que é muito gostoso. Eu quero que os produtores façam mais desenho em 3D. A gente já tem vários filmes em 2015 que são animações em 3D, né? Quer dizer, já direcionado para esse público infantil, que é o que, né, que vai fortalecer o mercado cinematográfico. A primeira produção em 3D foi Toy Story. Olha, é considerado Toy Story, mas não é. Ele é considerado, mas o primeiro filme, né, a primeira animação 3D foi Cassiopeia, inclusive ela é brasileira. Cassiopeia, brasileiro, ele iniciou antes a produção. Foi Cassiopeia. Eu nunca ouvi falar do Cassiopeia. Eu teria vontade de assistir. Comecei em 91, já comecei a modelar, fazer... Eu ia fazendo ao mesmo tempo, né? Eu modelava e fazia história. Aí eu fiquei fazendo sozinho. Eu fiz mais ou menos uns 20, 25 minutos de filme sozinho. Depois aí foi entrando o pessoal da equipe. 93 foi o ano que nós produzimos mais. E terminamos em 94.
Aí roubaram os computadores, nós tivemos que dar parada. Terminamos em 95, em julho de 95 nós terminamos. Terminamos antes do Toy Story. Só que o que aconteceu é que no finalzinho eles erraram a transposição e teve que parar. E aí o Toy Story terminou primeiro e o resto então ganhou o Oscar. Totalmente digital? Aí depende. Se foi lançado no cinema, quem foi lançado no cinema primeiro? Quem apresentou primeiro? Foi o Toy Story. Quem começou primeiro? Fomos nós, começamos 2 anos antes. Quem terminou digitalmente primeiro? Fomos nós. Quem fez 100% matemático por software? Fomos nós. Eles escanearam, fizeram modelo de argila e escanearam. No Brasil, ninguém acredita que você pode ser o primeiro. É a mesma coisa que você falar assim, olha, eu vou mandar um foguete com uma pessoa para Marte. Ah, os Estados Unidos já foi? Não, então eu não vou te dar dinheiro para você. Deixa eles irem primeiro, depois de 200 anos nós vamos. De uma forma geral, a arte no nosso país ela não é bem vista. Nós designers temos uma piadinha assim. Quando você desenvolve um logo para uma empresa, você desenvolve o logo e fala para a empresa, olha, por esse logo eu vou te cobrar 10 mil reais. Só que o logo eu desenvolvi em 3 minutos. Ele vai falar assim, você vai me cobrar 10 mil reais por 3 minutos? Não, estou te cobrando 10 mil reais pelos 10 anos que eu estudei para desenvolver o teu logo em 3 minutos. Eu acho que o reconhecimento, eu acho que é a maior dificuldade que você tem na hora de você ser remunerado, então até mesmo na hora de ganhar um crédito por algo que você fez, por alguma produção que você tenha participado. Porque o meu sócio, ele se encontrou com o roteirista do Toy Story e o Joe Troiano gostou muito do Cassiopeia. O Joe Troiano falou assim, olha, vocês não têm que se envergonhar. O filme de vocês é muito bom, muito bom. Para mim, o 3D em si é isso, é você pensar, conseguir desenvolver e mostrar isso para as pessoas que é possível. E isso é muito legal. Trabalhar com 3D, acho que o primeiro de tudo é determinação. Você tem que colocar na cabeça que o 3D, quando você trabalha o 3D, seja uma propaganda, seja para um games, uma animação, você não está fazendo aquilo para você. Você está fazendo isso para outras pessoas se surpreenderem com aquilo, para elas gostarem daquilo. Muitas vezes dá raiva, né, no decorrer do trabalho, porque muita coisa não dá certo, você tem que voltar a fazer tudo de novo, mas quando você vê seu trabalho finalizado, funcionando, bonitinho, principalmente quando você vai fazer um 3D e tem que animar, quando você consegue animar ele e ele funciona, é a melhor sensação do mundo, porque você fala, caramba, eu consegui. Acho que trabalhar com 3D é a realização de fantasia, uma coisa muito gostosa, que você pode criar um pouco de tudo. Trabalhar com 3D para mim hoje é diversão, sabe? É um prazer imenso poder pegar aquilo que está aqui e literalmente fazer o que você quiser.